A graça e a paz do Senhor, amados. Que Deus abençoe a cada um de nós, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Quem precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Amém, né? Acho que todos nós precisamos. Eu quero que a gente hoje tenha um culto em que depois a gente vai fazer uma oração, clamando para que Deus venha intervir nas nossas vidas ou na vida daqueles que amamos. Mas a gente precisa colocar primeiro as coisas nos eixos para depois a gente fazer uma oração correta diante de Deus. Então vamos abrir comigo, queridos, o Evangelho de João, capítulo de número 3. Texto que nós temos estudado aqui, além de outros, né? Mas em que Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Evangelho de João, capítulo de número 3. Reafirmo que vamos orar aqui para que Deus venha operar, mas primeiro vamos entender como Deus trabalha no sobrenatural, para a gente se colocar diante dele da forma correta. João, capítulo de número 3. Hoje vamos ler só os primeiros 3 versos, queridos, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, para que o Senhor nos ensine o que o Senhor quer falar. Nosso coração deseja muitas coisas, Senhor, mas é o Senhor que sabe o caminho certo para nós. Então revela-te a nós, fala profundamente em cada coração e opera nessa noite, porque cada um aqui não veio ouvir homens, veio ter um encontro pessoal contigo, e que esse encontro se realize, Senhor, de forma grandiosa na vida de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Amados, nós temos estudado aqui, eu acho que já foram 6 pregações minhas acerca desse trecho. Agora vejam só, uma coisa que ainda não tratamos, e eu não fujo de nenhuma temática que está nas Escrituras. Alguns preferem, né, ir só onde está leve, onde está tranquilo. Eu não vou fugir de nada que Jesus, ainda mais Jesus ensinando. Veja só, por que Nicodemos foi ter com Jesus? Por que Nicodemos resolveu, como eu já expliquei aqui, ele era como, para a época, como se ele fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fazia parte da mais alta corte religiosa do seu tempo, fazia parte do Sinédrio. Era uma das maiores autoridades do país, ele tinha voz de comando, ele era uma liderança do mais alto posto. E tinha um conhecimento das Escrituras imenso. Ele provavelmente ensinava no templo, ele certamente tinha o Antigo Testamento de cor. Você poderia falar qualquer trecho de qualquer livro da Bíblia que ele sabia absolutamente de cor. Por que ele foi ter com Jesus, que estava aqui aparecendo em Jerusalém, né? Ainda está no início do Evangelho de João, ele estava aparecendo em Jerusalém, fez um estardalhaço. Por que Nicodemos foi ter com ele? Uma pessoa de tão alto posto, se encontrar com um profeta desconhecido, lá do cafundó do país, lá de Nazaré, como se fosse o interior do interior, uma cidade pobre, uma cidade simples. Por que um homem tão intelectual, tão culto, tão poderoso, tão rico, com tanto poder, foi se encontrar com esse pobretão de Nazaré? Bom, o texto nos diz, né? E no verso 2 ele diz: Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E olha só, por quê? Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele.
Por que Nicodemos foi ter com Jesus? Foi porque Jesus havia realizado milagres estrondosos à vista de todas as pessoas. Esses milagres, nós estamos aqui no capítulo 3, estão descritos no capítulo 2, que lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando. Então Nicodemos estava no meio da multidão e veja só, ele não era uma pessoa simpática a Jesus, muito pelo contrário, até porque Jesus batia de frente com muito do que eles ensinavam. Então ele tinha uma antipatia natural a Jesus, ainda mais sendo uma pessoa que não estudou com os mestres, não estava ali a serviço deles, não era um subalterno, eles que eram a máxima autoridade. Então ele tinha toda a antipatia com Jesus. Então ele vinha com o olhar 100% cético com o ensino de Jesus e para com supostos milagres. Só que ele se calou porque ele estava em meio à multidão e viu a olhos nus o que Jesus realizava. E ele falou, não tem como eu negar isso, porque os milagres são muito grandiosos e são em grande quantidade e são milagres de tal forma que se eu for negar esses milagres, quem vai estar sendo, me perdoe a palavra, mas quem vai estar sendo burro sou eu, não a multidão, porque são a olhos vistos. Não tem como negar. Se eu quiser negar, eu vou estar inventando uma historinha para mim mesmo. Eu vou, não, eu vi. Eu que sou tão poderoso, tão rico, tão cheio de intelecto, eu estou tendo que me dobrar porque eu vi esse homem realizar esses milagres. E por causa desses milagres, ele logo conclui, olha, nós sabemos que és um homem de Deus. Não sei a sua procedência, sei que é lá do interiorzão, eu não sei quem são os seus pais, não sei muito bem o seu ensino, eu sei que você é um homem de Deus. Por quê? Porque você realizou milagres. Parece que está tudo bem, né? Poxa, ele concluiu que Jesus é um homem de Deus. Para nós parece maravilhoso, ainda mais baseado em milagres. Só que olha a reação de Jesus. A reação de Jesus não foi dando um tapinha nas costas, você está no caminho da verdade, como ele já falou a outros. Quando Jesus falou isso a outros, foi quando uma pessoa disse que o principal da lei é amar a Deus e amar ao próximo. É cuidar do próximo, é estar com o próximo, é fazer o bem. Para esse Jesus diz, olha, você não está longe do reino dos céus. Agora, para Nicodemos que está dizendo, Jesus, você é um homem de Deus porque você fez milagre. O que Jesus faz? Ele corta aquele papo, interrompe bruscamente Nicodemos, acaba com todo, né, todo aquele protocolo educado, gentil que Nicodemos chega, Jesus dá uma cortada e fala, olha, deixa eu te dizer uma verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por que Jesus dá essa cortada tão brusca em Nicodemos? Porque Nicodemos estava partindo de uma pressuposição 100% errada e que é majoritária no meio evangélico atual. Totalmente errada. Por isso que Jesus cortou e falou, olha, veja só, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque o que Jesus ensina, queridos, ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja só, Nicodemos, se você está dizendo que eu sou um homem de Deus, somente baseado nos milagres, somente por causa disso, não é isso, não é um tipo de conclusão que você deve chegar. Jesus explica. Me dirão naquele último dia, Jesus, nós realizamos milagres no teu nome, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. Veja só, os 3 critérios que geralmente o povo evangélico usa para calcular o nível de espiritualidade de uma pessoa, ou para dizer se uma pessoa é de Deus ou não, ou seja, realizar milagres, expulsar demônios e profetizar, Jesus diz que isso não são critérios, porque essas pessoas que chegaram com isso diante de Deus, Jesus diz, eu nunca vos conheci. Isso ele vai dizer no último dia, eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Qualquer ser humano que for mau, for injusto, for explorador, que usar a fé das pessoas para saqueá-las ou para usá-las como gado para votar um político X ou Y, ou como massa de manobra, Jesus vai dizer, como ele já disse, isso já está dito, ele só vai repetir lá no dia: eu nunca vos conheci. Não interessa a quantidade de milagres, não interessa se a pessoa profetizou e aconteceu, se realizou milagre e se aconteceu, não interessa. Então, o que as pessoas geralmente usam para avaliar se uma pessoa é um homem de Deus ou não, Jesus está dizendo, não é o critério. E é por isso que ele corta Nicodemos. Nicodemos, se for por causa dos milagres, você está usando o critério errado. Sorte sua porque você se deparou comigo. Porque se tivesse sido outro, você estaria seguindo um falso profeta, poderia estar seguindo pessoas que vão te saquear, te roubar e te enganar. Então Jesus está dizendo, olha, a pessoa pode sair voando por aí, pode jogar montanhas de um lado para o outro. Se essa pessoa pratica iniquidade, tem um coração mau e explora as pessoas, é lobo em pele de ovelhas. É lobo em pele de ovelhas. Agora, se Nicodemos tivesse olhado tudo que Jesus fez no capítulo 2, não apenas os milagres, o que mais que Jesus fez lá? Quem tiver aberto aí, quiser olhar comigo, no verso 24, porque Nicodemos viu os milagres e viu essas outras coisas também que Jesus viu, que Jesus fez. Olha João 2, verso 24. O verso 23, que fala dos milagres. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus, olha só, além dos milagres é a realização 1, olha a realização 2. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhes desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então Nicodemos não apenas presenciou os milagres de Jesus, mas presenciou a atitude de Jesus diante dos milagres e após os milagres. Uma atitude de não se exaltar, uma atitude de não se confiar às pessoas, porque diante do poder o que acontece é junta-se, as pessoas, junta-se os abutres para sugar aquele poder. Existe uma certa cena em que Jesus estava lá realizando milagre, chegou uma pessoa e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Olha, minha vida é tua, eu te sigo por onde quer que você vá. E Jesus diz, olhou no coração daquela pessoa, viu que era uma pessoa interesseira e disse, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. E dispensou aquela pessoa. Quem é que dispensa uma pessoa pronta para seguir para onde quer que seja? Jesus. Porque ele não queria pessoas meramente interesseiras, meramente interessadas no poder dele. Jesus não usou do poder dele para reunir um séquito, reunir um exército ou se promover. Ou conseguir votos das pessoas para oferecer a políticos. Jesus não se permitiu cooptar por nenhum partido, seja fariseu, saduceu, zelote, herodiano. Ele não se relacionava com partidos, nem usava a oratória ou o poder dele ou os milagres dele para convencer pessoas para apoiar X ou Y, não. E outra coisa que então, essa realização diante dos milagres, a gente tem que entender, queridos, que o milagre ocorre, qual é a reação da pessoa diante disso? Se ela usa disso como instrumento de poder para escravizar uma alma humana, ou para explorar a fé da pessoa, esqueça. Mesmo se a origem tenha sido boa, já se estragou no processo. Agora, outra coisa que Nicodemos viu, ainda no capítulo 2, que eu não vou ler, mas é algo muito conhecido, foi o que Jesus fez no templo. Ele viu as pessoas vendendo, comercializando, ganhando muito dinheiro a partir de Deus, porque Deus é um produto que dá muito dinheiro. Vendem Deus descaradamente. O que Jesus fez? Ele fez um chicote
e expulsou todos, saiu jogando as mesas, dando chicotada para todo lado, falou: saiam daqui, não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. Imagina o que Jesus faria se viesse hoje, querido. Ia ser preso, né? Dando chicotada para todo lado. Então veja, queridos, é impressionante como as pessoas não conseguem ver que uma manifestação supostamente divina, supostamente milagrosa da parte de Deus, mas se está cercada de comércio, de dinheiro, de pessoas querendo poder ou escravizando pessoas, ou seja, toda uma parafernália carnal e mundana, e enganosa e roubadora. Se toda essa parafernália está circundando um suposto milagre, como eu disse, se a origem foi boa, já se estragou no processo, caia fora. Agora, Nicodemos, se ele tivesse falado para Jesus: olha, Jesus, eu sei que você é um homem de Deus, por causa dos milagres também, mas porque eu vi a sua atitude. Você não explorou ninguém, pelo contrário, você libertou as pessoas que estavam sendo exploradas. Você não cobrou um centavo, você não forçou ninguém a te servir, pelo contrário, você servia as pessoas, você ia até o pobre, você ajudava, você era bondoso. Aí sim, aí Jesus diria: você é uma pessoa nascida de novo, você não está longe do reino de Deus. Mas Nicodemos, em meio a toda essa beleza que Jesus estava vendo, só conseguiu olhar os milagres. Só viu de sobrenatural isso. Não falou nada do ensino de Jesus, não falou nada da bondade dele, não falou nada do que Jesus fez no templo. Só olhou os milagres. Só olhou que ao olhar de Deus é secundário. Como eu disse, aquele que chegar lá no céu dizendo: mas realizamos milagres, Jesus pode dizer para essa pessoa: eu nunca te conheci. Não é esse o critério que diz se uma pessoa é uma pessoa com compromisso com a verdade ou com a bondade ou não. Então Jesus revela essa realidade para Nicodemos: se esse é o seu olhar, você precisa nascer de novo. Então o que Jesus diria para muitos, provavelmente a maioria dos evangélicos, que consideram esse o grande critério de manifestação de Deus? Jesus falaria a mesma coisa, interromperia a conversa e diria: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque a manifestação maior de um Deus que é amor é uma manifestação de uma pessoa transformada, que ama, que faz o bem e que cuida das pessoas em vez de explorá-las. Veja só, queridos, o reino de Deus, nós estamos falando de algo eterno. Quando a gente fala de Deus, fala do reino de Deus, fala de vida eterna, a gente está falando de algo eterno. Isso não é difícil de entender, é algo eterno. Mas todo milagre, com exceção de um, é temporário. Todo milagre é temporário, com exceção disso da pessoa se entregar a Deus e querer a vida eterna. Isso é um milagre eterno. Agora, todo o resto dos milagres são temporários. Quem foi curado de câncer, me desculpe dizer, mas é óbvio, vai morrer. Quem foi curado de lepra, vai morrer. Quem ganhou um grande soma de dinheiro com um negócio, etc., vai morrer. Quem foi curado de paralisia, vai morrer. Quem teve o casamento restaurado, vai morrer. Até quem ressuscitou vai morrer, como Lázaro. Lázaro já morreu. Todos vão morrer, eu vou morrer. A grande questão é se eu ainda estarei em Cristo quando eu falecer. E a grande questão é se você ainda vai estar em Cristo quando isso ocorrer. Porque a imensa maioria das pessoas vem à igreja, vem até Deus, resolve o seu problema e depois diz: tchau, Deus, não preciso mais. Ou, quando não resolve, também diz: tchau, Deus, você não atendeu os meus requisitos para você ser alguém a quem eu siga, então, tchau, Deus. Então, quem faz isso, que não entendeu nada. Resolvi meu problema, tchau. Não resolveu? Então, tchau. Essa pessoa não entendeu nada. Essa pessoa que está com foco no milagre não nasceu de novo. Porque quem conhece o Evangelho, quem conhece um Deus, se os problemas permanecerem e ainda piorarem, ele
ele não conceberia motivos para abandonar. Porque se Deus existe, Deus dá a vida eterna e vai dar uma vida sem mais nenhum sofrimento, dor, pecado, maldade, na eternidade, eu vou abandonar Deus pelo quê? Veja, querido, se você crê nisso, se a vida eterna está prometida e vai acontecer, você vai abandonar Deus pelo quê? Um carro passou em cima de você, deixou você, quebrou as duas pernas, e daí? A vida eterna está lá. Eu vou abandonar essa promessa 1 bilhão e trilhões de vezes maior que qualquer coisa que qualquer ser humano pode me dar por causa disso? Se o maior bilionário do mundo te desse 50 bilhões para você abandonar a fé e seguir a perversidade, se corromper, fazer todo tipo de maldade no mundo, você faria? 50 bilhões, só isso. É isso que a gente tem que falar. Diante do que está prometido, é ridículo, isso é troco. É trocado. Quem entendeu? Quem conheceu a realidade da existência. Agora, quem está focado no milagre pode preferir esse milagre, como a gente está vendo tantas pessoas na política, mesmo se dizendo os mais evangélicos, mais cristãos, se corrompendo. Porque essa pessoa está focada em receber, não em ser, não em andar com Deus. Os líderes mesmo estão tratando Deus como algo tão desinteressante, tão sem apelo, que em vez de pregar Deus, fica pregando outras coisas. Desculpa, eu não vou fazer parte disso, queridos. Não vou. Quem achar Deus desinteressante, não se interessar, amém. Deus te abençoe, mas eu não vou mudar. Não vou mesmo. Veja, se a verdadeira relação de Deus com o ser humano se manifestar meramente por milagres, seria uma relação de Deus com o ser humano, seria uma relação física, uma relação palpável. E pior, partindo de algo ruim, né? Porque o milagre geralmente acontece para sanar algo ruim. Ora, a manifestação de Deus conosco depende de existência prévia de algo ruim para se manifestar? Claro que não. A verdadeira relação de Deus com o ser humano se dá no Espírito. Jesus cansou de dizer: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É uma relação que não passa pelo domínio humano, que não passa por materialidades. É um coração falando com um coração, que é Deus. É um relacionamento, um vínculo de amor. Você com teu Pai que te vê em secreto. Veja, dons como milagres, uns podem ter, outros podem não ter. Isso depende da soberania de Deus, nem depende da vontade do ser humano. Agora, os frutos do Espírito, que é amor, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso é a verdadeira marca para todos que realmente nasceram de novo. Porque dons, Deus pode dar, pode não dar, distribui conforme Ele quer. A pessoa que Jesus mais exaltou nos evangelhos foi João Batista. Jesus chegou a dizer: olha, dos nascidos de mulher não houve nenhum como João Batista. Só que a Bíblia diz que João Batista não realizou nenhum milagre, zero na dica de nada. Mas dizia, tudo que ele falou a respeito de Jesus era verdade. E João Batista, diferente da maioria dos religiosos, ele dizia que eu diminua para que Jesus cresça na vida das pessoas, que eu diminua. Aí, queridos, você vê o caráter divino. Aí você vê uma manifestação imensa do sobrenatural. Por que eu falo isso, queridos? Porque a maioria das pessoas concorda com tudo isso que eu estou dizendo. Mas se na semana seguinte chegasse, ocorresse alguma coisa, e o pastor Wagner falecesse, e viesse um outro pastor aqui, começasse a pular, gritar, rodopiar, e fizer uns milagres aqui e acolá, mas deixasse de falar de Deus e falar só de money, 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 a imensa maioria diria: olha que grande homem de Deus. E aí ia começar os saques e a exploração. Então, está na hora da gente acordar. É impressionante, né, como é que o Espírito de Deus fala. Vou entrar aqui num trecho que o pastor Wagner falou, praticamente ele copiou e colou do que eu coloquei aqui.
Impressionante como o Espírito Santo vai trabalhando igualmente, né? Veja só, o brasileiro tem uma origem dos jesuítas, dos indígenas e dos africanos. Os indígenas têm muito essa ideia xamânica de poder, de realização, de você conquistar as forças da natureza em seu favor. Os africanos trabalhavam muito com feitiços e poções. Os portugueses trabalhavam muito com a ideia dos santos, de você fazer penitências, né? Pegar cada santo tem um jeito de você agradar ele para ele te dar alguma coisa. E tudo isso, queridos, é paganismo puro. Mas a gente quer ver Deus onde existe essa manifestação aparentemente sobrenatural que vem a partir de uma conclamação nossa. Mas a gente não vê Deus onde vê amor, que é onde realmente Deus está. Porque se a gente vier para Jesus como Nicodemos veio, você fez milagre, então é de Deus, Jesus já corta. Não. Não é isso que define o que é de Deus ou não. Porque, queridos, acontecimentos sobrenaturais, primeiro, podem ser forjados. A pessoa pode estar te enganando, como provavelmente é a imensa maioria. Não é eu que estou falando, a Bíblia fala isso. Relata quantidade de falsos profetas que haviam. Jesus diz, olha, virão muitos falsos profetas falando coisas supostamente em meu nome. Jesus diz, e serão muitos falsos. Então, primeiro, milagres podem ser forjados, pode estar te enganando. Segundo, um suposto milagre pode ser, na verdade, algo natural, algo que o tempo veio, ou, enfim, a própria mente da pessoa, com efeito placebo, acreditou tanto naquilo que aquilo ocorreu. Terceiro, que o pastor Wagner falou hoje de manhã, pode ter uma fonte maligna. Todo mundo que diz que o diabo tem poder, só que quando vê o milagre esquece isso. De onde é a fonte daquilo, queridos? Quando você vê uma manifestação milagrosa, você tem que dar um passo atrás e tremer, porque aquilo ali pode ser uma manifestação do próprio diabo. Todo mundo sabe que diabo, na hora de falar do diabo, não, o diabo era um grande arcanjo, era um sinete de perfeição entre a corte celestial, ele tinha um poder imenso. Aí quando vê um milagre, nem lembra disso, fala, foi Deus. Dá um tempo. Satanás e os demônios tem muito poder. Ele, para fazer milagre, triscou, fez. Então, qual é a fonte? E quarto ponto, então pode ser algo forjado, pode ser algo natural, uma manifestação de placebo, a força da mente, pode ser uma manifestação maligna. Quarto ponto, como eu disse, se for uma fonte originalmente boa, ela pode se deturpar no processo, porque o poder muitas vezes corrompe o ser humano. Preste atenção nisso, queridos. O diabo tem zero problemas em uma pessoa ser curada. Zero. Ele prefere que a pessoa fique doente, prefere que a pessoa fique na miséria, porque ele veio para roubar, matar e destruir, e o caráter dele é maligno, ele quer ver gente sofrendo. Mas, detalhe, ele sabe o que realmente mata, o que realmente destrói, que é quando a pessoa por dentro é diabolizada, quando ela por dentro se entrega ao ódio, se entrega à maldade, se entrega à violência, se entrega à devassidão, se entrega à intolerância, e a pessoa se torna amarga, venenosa, maledicente e má e ruim. É isso que destrói. O próprio Jesus diz, para nós não temermos a morte física, mas nós temos que temer quando há a morte da alma. Isso sim que mata e destrói. Morte corporal, todos nós vamos morrer, os maiores homens de Deus morreram e todo mundo vai morrer. Então isso não é problema. A pessoa até ressuscitou, se for ressuscitar para seguir um engano, Satanás vai bater palma e dizer amém, aleluia e rodopiar. Ô glória! Porque isso não é a morte que mata, queridos, o que mata é a maldade, se ela for introjetada, internalizada, e nós nos tornarmos como ele, como Satanás. É isso que mata. Então o diabo não tem muito problema com o milagre, ele tem problema se a pessoa segue a luz.
Agora, um milagre, se acontece para a pessoa seguir a mentira, ele que é o pai da mentira, vai bater palmas, isso se ele mesmo não realizar aquele milagre. Então Jesus diz, olha, se a sua conclusão que eu sou um homem de Deus, só porque você viu milagres, você precisa nascer de novo. Preste atenção o que Jesus está dizendo. É preciso nascer de novo. E para deixar isso bem claro, que eu vou pedir para vocês abrirem, todos abrirem comigo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que é o trecho da Bíblia que eu considero um dos versos mais assustadores das Escrituras. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha só, todo mundo adora estudar o fim dos tempos, mas é impressionante como ninguém está preparado para ele. Olha só, 2 Tessalonicenses. Esse para mim é um dos versos mais assustadores da Bíblia, que eu espero que vocês entendam por quê. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos a partir do verso 9. Olha o que diz. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Opa, estou lendo primeiro. 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Obrigado, vamos lá. A vinda desse perverso, ele está falando do anticristo, olha só. A vinda desse perverso é segundo a ação de quem? Satanás. Olha só, com todo poder, sinais e maravilhas, o quê? Enganadores. Então, olha, não é falta de milagre, é uma falta de poder. Vai ter muito. É com todo, não é com pouquinho, não é com todo o poder, com sinais e maravilhas, mas olha o detalhe, enganadoras. O texto continua. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo. Porquanto o quê? Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então veja só, as pessoas rejeitaram. Não quero ouvir falar de amor, bondade, de Deus, Jesus, perdão. Eu tenho que ser uma pessoa misericordiosa. Eu não posso falar mal das pessoas, pelo contrário, eu tenho que ajudá-las. Não quero saber disso não. Então, para esses que rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar, vem esse perverso, que é a segunda ação de Satanás. Verso 11, olha só, porque eu acho isso que um dos versos mais assustadores da Bíblia. Por essa razão, Deus, agora ele está falando de Deus, Deus lhes envia um poder sedutor. Quem tem outra tradução aí? Outras traduções, Deus lhes envia a operação do erro. Para o quê? A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Então, olha só, Deus está pregando a verdade. Amem ao próximo, amem a Deus, siga o caminho da luz, sejam pessoas misericordiosas, sejam pessoas boas, pelo amor de Deus. Muitos rejeitam essa verdade, preferem seguir o quê? Os milagres e as maravilhas. E Deus, chega a um ponto que Deus já fica farto disso, e Deus mesmo permite que venha a operação do erro, para esses que rejeitaram a verdade. Então Deus diz, eles não querem, não adianta. Eles querem é milagre, eles querem é poder, não querem saber de amor, não querem saber da verdade, não querem saber do Evangelho, que só ensina o que é bom para o ser humano, que quer a transformação interior. Eles não querem transformação interior, eles querem money, 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 e querem os problemas deles resolvidos, se for através de Deus ou não, não interessa. A gente quer os problemas aqui, o que eu quero é o money, money. E Deus chega a um ponto que ele fica farto, tá bom, se vocês não querem a verdade, e pelo contrário, se são compráveis por milagres, mesmo se estiver cercado de engano e mentira, Deus permite isso e tá bom, eu me retiro e vocês vão ter o que querem, o que estão pedindo. É por isso que Jesus diz para Nicodemos, se você for seguir milagres, você vai cair na mão de lobos enganadores e até mesmo na
naquele que vem segundo a ação de Satanás. As pessoas adoram estudar o fim dos tempos, mas estão prontinhos para seguir a quem não devem, a seguir o anticristo. Porque se eu e o pastor Wagner morrêssemos e o próprio anticristo viesse aqui e começasse a fazer com todo o poder sinais e maravilhas, se você não tiver autoridade no Evangelho, não souber discernir o que é o Evangelho e dizer, saia daí, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens, e está pregando impiedade, pregando mentira, meu irmão, se você não tem esse discernimento, você está em problema. Porque está sendo comprado por poder e milagres. Para engolir o que você sente, tem algo errado. Não, mas tem poder, tem milagre, estou seguindo. Então, prestem atenção. Porque o próprio apóstolo, não sei se foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, disse, olha, eu sei, olha a dor do apóstolo, eu sei que após a minha partida virão lobos devoradores que estraçalharão vocês. Paulo, eu sei que após a minha partida virão lobos devoradores que estraçalharão muitos de vocês. Por quê? Porque vão vir com a lábia, vão vir com poder e sinais, vão vir rodopiando e pulando. Tem uma coisinha que parece um leve desvio, não parece muito com Jesus. Na verdade não parece nada. Mas, então queridos, prestem atenção, porque Jesus vai dizer para todo esse que fala, é um homem de Deus porque realiza milagres. Você precisa nascer de novo. Esse não é o foco. Porque veja só, queridos, sabe como que as pessoas tratam a verdade? Elas tratam a verdade assim. Vamos verificar se 2 mais 2 é 4. Vamos verificar, estamos colocando em análise, vamos todos mundo juntos colocar em análise. 2 mais 2 é 4? Aconteceu um milagre? Não. Não, então não deve ser. Não deve ser. 2 mais 2 é 5. Aí o cara pula, grita, planta a bananeira, rodopia e acontece um milagre. Aleluia, glória a Deus, 2 mais 2 é 5, ponto final, resolvido, todo mundo segue o cara do 2 mais 2 é 5. Esse é o nível do que Deus presencia. Veja, queridos, a verdade não precisa de fogos de artifício, nem de coisas mirabolantes para se comprovar. A verdade é verdade, pronto, é o que Jesus diz. Nós nada podemos contra a verdade, porque a verdade é sólida, ela é verdadeira, acabou. Se o planeta inteiro voltasse quando a verdade dizer essa verdade é uma mentira, boa sorte, pode falar os 7, 8 bilhões de pessoas dizer que é mentira, não vai mudar nada. Se ocorrer 1 trilhão de milagres em relação ao outro que está combatendo essa verdade, não muda nada. A verdade continua a mesma. Então a gente precisa saber se a gente quer a verdade ou se quer poder. Se você quer a verdade, poder de Deus também se manifesta. Agora, se o foco é poder, Jesus vai dizer, cuidado, isso pode te estraçalhar. Veja, a maioria das pessoas não querem seguir alguém simples, tranquilo e simplesmente que anuncie algo lindo como Jesus ou como João Batista. Geralmente as pessoas preferem os histéricos, os apavonados, os poderosos, ou que mexem com política, ou que se exaltam, ou que fazem shows com muitas luzes e muita som e muita coisa. Então tenha atenção, não tem nada contra, pelo menos o show, né? Agora, se exaltar, se apavonado, mexer com político, sou 100% contra. Agora, se tem um som, mas a questão é, prega a verdade ou não prega a verdade? O que Jesus diz? Você conhece a árvore pelos frutos. O que está sendo produzido? O que essa árvore está manifestando de caráter e do que ela está falando, dizendo? O que ela está propondo? Ela está servindo, porque conhece pelos frutos, por quê? Porque o fruto está sendo dado para o outro, não está cobrando do outro. Agora, a árvore que fica sugando todo mundo, isso é árvore de morte. A verdadeira árvore é aquela que dá vida, ela distribui vida, ela serve, ela ajuda, ela contribui e não está saqueando.
Quando perguntaram para Jesus qual é o principal da lei, Jesus diz: olha, o principal, você vai saber quem segue Deus é quem faz milagre. Não, Jesus diz: não, é quem ama a Deus e ama ao próximo. É isso que define. Lá em Mateus 25, quando Jesus diz que nos últimos tempos Deus vai separar as ovelhas dos cabritos, ele não fala: olha, as ovelhas foram aqueles que realizaram milagres. Mas ele fala: as ovelhas foram aqueles que repartiram, que ajudaram, que fizeram o bem, que visitaram, que cuidaram, que elogiaram, que foram bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas. Essa é a essência divina. É isso que Deus quer ver. De novo, milagres pode acontecer pela soberania de Deus, mas não é o essencial. Milagre não é reino de Deus, queridos. Porque, como eu já expliquei, milagres podem ser feitos por outras fontes. E mesmo alguém que não fez nenhum milagre, como João Batista, vai estar lá no céu como uma das pessoas mais honradas, mais santas que houveram, que já pisaram na terra. Então não pense que eu não creio em milagres, eu não endosso milagres. Jesus fez, os apóstolos fizeram. Só que se esse for o principal critério, for o cerne da sua busca por Deus, ou for o eixo da sua existência, ou falar: Deus, eu só vou te servir se você fizer milagres. Aí Jesus vai dizer: não, olha só, não é por aí não, você precisa nascer de novo. Ou você me serve por quem eu sou e não pelo que eu posso te dar, ou você está sendo meramente uma pessoa interesseira. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mas a maioria das pessoas buscam as demais coisas e às vezes se esquece do reino de Deus. De novo, queridos, boa parte das pessoas concordam ao ouvir isso. Mas, como eu disse, se mês que vem vier outro e começar a querer ludibriar, então sejam céticos em relação à mentira. Como o apóstolo Paulo diz, ele elogiou os bereanos, porque ele falou: eu, o apóstolo Paulo, estava ensinando o melhor, só que eles iam conferir tudo o que eu dizia. Eles não, só porque eu tinha um nome, só porque eu tinha vários seguidores, ou só porque eu realizava milagres. Eles viram eu realizando milagres, que o apóstolo Paulo realizava muitos, mas ainda assim os bereanos falavam: peraí, apóstolo Paulo, o que você falou é interessante, mas deixa eu conferir aqui, faz favor, deixa eu conferir. Se isso está de acordo com o caráter de Deus, está de acordo com a bondade de Deus, porque se não estiver de acordo, apóstolo Paulo, nós bereanos vamos dizer na tua cara: saia daqui. Não interessa os milagres, não interessa que você tenha curado a minha esposa, ou curou a mim. Se você vem com engano, saia daqui. Porque nós avaliamos se o ser humano, se a pessoa é de Deus ou não, de acordo com o que essa pessoa está propondo, de caráter ou não de caráter. O Evangelho também nos diz: pessoas adoram estudar os fins dos tempos, mas estão tão preparados para eles que espero que Deus poupe a maioria aqui. A maioria dos evangelhos brasileiros. Olha só, o Evangelho nos diz: no fim dos tempos, as pessoas terão comichões nos ouvidos e ajuntarão para si doutores que falem o que elas querem ouvir. Eu acho maravilhosa essa figura. As pessoas vão ter comichões nos ouvidos, vão dizer: não, esse negócio de Jesus, de cruz, de falar de Deus, não, eu quero ouvir outra coisa. Que elas vão procurar doutores, olha só, pessoas que têm oratória para enrolar aqui a Bíblia e botar a frasezinha, a mensagenzinha que elas querem ouvir. Vão ajuntar para si doutores. Então, isso é fim dos tempos e isso tem acontecido. Só se delicia com uma mensagem que fale de Deus, queridos, quem tem interesse por Deus. Se uma mensagem fala do primeiro segundo até o último segundo de Deus e você não teve interesse, se fala de amor do primeiro segundo ao último segundo, se fala do seu crescimento como pessoa, do seu amadurecimento, de você se tornar uma pessoa melhor, do primeiro segundo ao último segundo, e você não teve interesse, então Jesus talvez diga para você: é preciso nascer de novo. Porque veja só, em 1 Pedro capítulo 1, nos é dito, o apóstolo Pedro diz: aqueles que pregam o Evangelho, que nós pregamos o Evangelho, para
para as quais coisas os anjos anseiam em ouvir. Os anjos anseiam em ouvir. Então me diga só, se uma mensagem que pode reunir poucas pessoas, porque está falando de Jesus, está falando de Deus, e Deus não tem, às vezes, tanto apelo quanto falar de poder, milagres, etc. Mas os anjos estão ouvindo. E Deus se delicia quando se prega o Evangelho. Como o apóstolo Paulo diz, os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, e eu prego a Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. O mais que vier é um plus. Importante, que nos ajuda, que nos auxilia em momentos de grande dificuldade, sim, mas não é o central. Não é o mais importante. Porque Nicodemos e muitos pensam, os milagres é o essencial e o que vier depois é um plus. E não é assim, é o contrário. Talvez o próprio Nicodemos tenha ido até Jesus pedindo milagre, para pedir algum milagre, com esse foco. Aí eu vou lá porque eu quero receber a minha bênção. E Jesus falou para ele o quê? Você precisa nascer de novo. Se você veio buscar o reino de Deus e a sua justiça, crescer como uma pessoa em justiça, em bondade e amor, porque o reino de Deus não é comida, bebida, dinheiro ou posses, mas alegria, justiça e paz no Espírito Santo. Se você veio buscar, Nicodemos, os milagres e as demais coisas, você está perdendo o seu tempo. Você precisa nascer de novo. Agora, se você veio buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, queridos, o objetivo é nós criarmos uma relação, um vínculo de amor com Deus. Nós conhecemos o Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós, mas não quer pessoas interesseiras, querem pessoas que amem a verdade, que tenham compromisso com a mudança interior e exterior do planeta, pessoas que querem um mundo melhor, porque esse melhor começa nelas. Então não pensem que isso não é um pequeno desvio. O próprio Jesus está dizendo para Nicodemos, você precisa nascer de novo. É como Jesus dissesse, olha, isso é tão grave que precisa mudar tudo em você. Se a sua concepção de um Deus que só está aí para te dar coisas, e esse é o seu critério para avaliar uma pessoa que realiza milagres, está tudo errado, Nicodemos. Precisa nascer de novo. Enxergue Deus como teu Pai, enxergue Deus como um protetor, como um cuidador, com quem você se vincula por amor. E que você aguarda nele a sabedoria dele para ele te dar ou não aquilo que você pede a ele, segundo a vontade dele, porque foi Jesus que nos ensinou a orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a verdadeira oração. E é a oração da pessoa que confia, né, queridos? Que sabe o Deus que tem, o Deus bom que tem. Eu confio em Deus? Confio. Então, se Ele quiser realizar isso na minha vida, Ele vai realizar. Se Ele não quiser, eu digo, Deus, amém, eu confio em Ti. Agora, se Deus quiser realizar, não hoje, mas mês que vem ou ano que vem, amém. É o que Tomás de Aquino nos chamava de o santo abandono. A pessoa que confiava tanto em Deus, porque conheceu o amor de Deus, que ele se abandonava nas mãos de Deus. Ele ora, coloca a situação diante de Deus e fala, Senhor, eu confio em Ti. Vou fazer aqui a minha parte e no mais eu confio. Quando, como, de que forma, se é isso, se é outra coisa, eu confio em Ti. Porque essa pessoa conheceu a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos? Como eu disse, Jesus realizou milagres. E muitos. Mas Ele nunca pediu para as pessoas seguirem Ele baseado nisso. Pediu para que seguissem a Ele se entenderam a mensagem que Ele veio trazer ao mundo, que é uma mensagem de amor. Aos interesseiros que falavam, Senhor, eu vou para onde tu fores eu irei. Jesus, olha, se você veio atrás de mim só pelas coisas que eu posso dar, por favor, nasça de novo. Então,
Então que a gente entenda, queridos, que Deus é muito maior que qualquer coisa que Ele pode te dar. Ou qualquer coisa, que qualquer ser humano, qualquer coisa que pode acontecer na sua vida. Deus é maior, Deus é melhor. Se Deus for o eixo do nosso ser, a nossa vida ganha outro tipo de amparo, outro tipo de fundamento. Eu queria que então, tendo esse entendimento, queridos, que Deus é bom, que a gente deve segui-lo, tendo milagres ou não tendo, Ele fazendo quando Ele quiser, quando lhe aprouver, confiando no caráter dEle e principalmente desejando a verdade. Se vier milagre, não vier, se acontecer, não acontecer, eu sou dEle, pronto, eu sou dEle, porque o maior milagre é o que nos está prometido. Se eu não recebesse mais nada ao longo da minha vida inteira, que não vai acontecer, mas se eu não recebesse, queridos, a minha vida seria de gratidão, porque o que me está reservado, nem olhos viram, nem coração humano algum jamais pôde conceber o que está reservado para os que creem nele. Você não consegue imaginar. Não consegue. Então, Ele prometeu isso e vai dar isso àqueles que amam a verdade e que têm esse compromisso de segui-lo. Enquanto isso, a gente clama a Ele e Ele responde tantas e tantas vezes.